Passei para vocês, a primeira página traz o título da nossa lição, que será no próximo domingo, dia 19 de novembro, ok? O título: Missionários Fazedores de Tendas. Bom, ele usa esse como um termo figurado para descrever missionários que eles trabalham para se sustentar e também estão envolvidos na obra missionária. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo que isso até facilita, né? Você pode estar pregando em várias partes do mundo, através da internet. Então o tema é esse. Bom, essa é a lição número 8, né? Missionários Fazedores de Tendas. E ele colocou como texto áureo, na página 2 agora, o texto de Atos capítulo 20, versículo 34, que diz o seguinte: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Era comum em Israel o menino ele ter uma profissão, ok? Uma profissão que facilitasse, como um marceneiro, um fazedor de tendas. Os soldados romanos, eles usavam essas tendas, então era fácil você vender as tendas, tá ok? Então o apóstolo Paulo também tinha a profissão, e até pela situação da época, como as igrejas eram muito pobres ainda, muitas igrejas não podiam sustentá-lo, mas teve igreja que ajudou, né? Tá bom? O apóstolo Paulo recebeu o salário delas. Bom, verdade prática. Ele diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Bom, o que eu percebi que é a intenção do autor nessa lição? Qual é a intenção dele? É fazer o seguinte: aumentar o número de missionários, transformando a população que está aqui na cidade envolvida com algum trabalho, que eles têm que estar aqui de segunda a sexta ou de segunda a sábado, em alguns casos. Ele está envolvido numa cidade e ele não tem como fazer de campo missionário, às vezes, uma cidade do interior, passar 2, 3 dias por semana lá pregando. Não dá por conta das suas atividades. Então a intenção dele é o seguinte: incentivar os irmãos para que eles comecem a pensar numa maneira de fazer a obra missionária, estando aqui na cidade também, estando trabalhando. Eu estou trabalhando, mas, por exemplo, eu estou gravando também uma mensagem, né, para um missionário que está na África, ou mesmo uma mensagem para não crentes. Então o propósito seria assim: todo cristão é um missionário, tá bom? Então você pode se sustentar, ter o seu trabalho e também pregar o evangelho. O apóstolo Paulo fazia isso. É a mensagem, né? Bom, a introdução, na página 4, eu pulei a leitura bíblica em classe, né, que vocês podem fazer depois. Ali o apóstolo Paulo encontra com Priscila e Áquila, tá bom? Homens que fugiam, um casal que fugia de Roma, e eles tinham o mesmo ofício, ou seja, eram fazedores de tendas, não tinham essa profissão. E na introdução, na página 4, diz: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Uma pergunta. Ele vem com uma segunda pergunta: só existe apenas um modelo de chamado missionário? E terceiro: chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Ou será que você pode, uma profissão que você tiver, você, de alguma maneira, você poder ser também um missionário, ok? E ele prossegue: a lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Ou seja, exatamente o apóstolo Paulo, como fazedor de tendas, né? Então ele vai se tornar então um exemplo para essa lição. E prossegue: o que essa expressão quer dizer, fazedores de tendas? E até que ponto a vida profissional
e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. É claro que aqui você já pode fazer os seus alunos começarem a pensar, né? O que significa fazedores de tendas? Bom, o texto está mostrando que um apóstolo chamado Paulo, ele trabalhava e ele também fazia a obra missionária. Ou seja, ele usou o seu trabalho para poder fazer a obra missionária. Ok? E vai, claro, enfatizar que os cristãos podem fazer o mesmo hoje. O capítulo 1, ainda na página 4, diz: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, versículo 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido ao edito do imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Então, Priscila e Áquila, houve uma perseguição, um edito, né, aos judeus, como os cristãos, a maioria eram judeus, né, muitos cristãos também foram expulsos de Roma. Então, Priscila e Áquila, acaba que eles tinham a mesma profissão. Mostra que era uma profissão comum, era uma profissão que rendia um bom lucro, dava uma boa sobrevivência, porque os soldados romanos principalmente usavam. E aquela região era uma região que havia uma grande população que vivia em tendas, né, que eles viviam realmente peregrinando, porque tinha um local que tinha pastagem, então eles estavam ali com os seus animais. E daqui a pouco a pastagem ficava prejudicada, eles saíam, procuravam outro local. Então eles habitavam em tendas. Era a melhor maneira deles cuidarem dos seus rebanhos. Abraão viveu assim muito tempo, né? Então Abraão viveu 2000 anos antes de Paulo. Porém, ainda havia, como até hoje ainda tem pessoas, claro, não na mesma quantidade do mundo antigo. O número 2 diz: como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? Ele diz: a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Aqui eu vou dar só uma nota técnica. Na verdade, existe história que os rabinos, eles cobravam normalmente, eles viviam disso, né? Então, as escolas, elas normalmente recebiam, tinham rabinos que recebiam. Então, poderia até ter essa exigência, mas nós temos inclusive história de rabinos que se tornaram rabinos como autodidata, porque ele não tinha condições de pagar para estudar nas escolas dos rabinos, né? Muito bem, mas vamos prosseguir. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel. Bom, então veja até esse exemplo, né? Ele ser criado aos pés de Gamaliel. Você acha que era todo israelita que podia ser criado aos pés do homem que seria o grande mestre daquele período? Certamente aquilo foi custoso para a família do apóstolo Paulo. A família do apóstolo Paulo, até por ter cidadania romana, provavelmente tinha uma condição razoável para poder colocar o seu filho para estudar com Gamaliel, que era o grande mestre da grande escola, que era chamada Escola de Hillel, tinha sido fundada pelo avô de Gamaliel. Prossegue: mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude e provavelmente uma profissão que aprendera nas escolas, porque as escolas de rabino, elas instruíam, né, que todos os jovens judeus, eles deveriam ter uma profissão. Além deles, claro, saber ler e ler as escrituras,
eles eram incentivados, assim como hoje tem as escolas profissionalizantes, né? Então havia aquele incentivo para que os judeus tivessem, porque os judeus viviam sobrevivendo pelo mundo, né? Então eles tinham que ter uma profissão que onde eles chegassem eles poderiam estar trabalhando e ter condições de sobreviver. Na página 6 eu acrescentei uma pergunta aí, né? Porque ele colocou uma pergunta: como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial? Aí eu coloquei também, você pode fazer uma pergunta para os seus alunos, né? Por que o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial? E aí provavelmente você vai ter dois tipos de resposta, né? Você vai ter um tipo de resposta que o autor quer dizer que hoje nós podemos ter a nossa vida profissional, mas também fazer a obra missionária. Mas também naquele tempo o apóstolo Paulo viveu num período em que as igrejas ainda estavam se organizando. Mas naquele período ele já também recebia ofertas, mas era necessário o caso de algumas igrejas que não tinham condições de dar oferta e ele sobreviver. Então, o comentário prossegue: embora tivesse o direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. E eu comento aí em verde abaixo, as igrejas estavam nascendo e eram extremamente pobres, mas teve igrejas, principalmente na Grécia, como a igreja de Filipos, por exemplo, teve igrejas que elas se desenvolveram mais, estavam numa região mais rica, né? Vamos lembrar, Filipos, Tessalônica, a própria Corinto, né? Era uma cidade desenvolvida, eram cidades de cultura grega, eram cidades gregas, ok? Mesmo Tessalônica e Filipos fazendo parte da Mesopotâmia, da Macedônia, desculpe, mas que era tudo cultura grega, não tanto que Alexandre Magno era da Macedônia. Então foram igrejas que se desenvolveram mais, que vão ajudar o apóstolo Paulo, mas o que ele coloca como regra é, ele não podia depender do salário da igreja, tá bom? Ele não podia depender do salário da igreja, porque as igrejas ainda não tinham condições, tá bom? Hoje, o que nós podemos dizer é que as igrejas poderiam investir muito mais, ou seja, já estão investindo menos do que a condição que elas hoje possuem. Que as igrejas evangélicas hoje, podemos dizer, são igrejas ricas que poderiam mandar, tem igrejas, né, ricas que poderiam mandar muitos missionários, mas às vezes você tem igrejas pobres que têm pouco, mas que elas enviam muitos missionários, ok? O comentário prossegue: em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Martin Pilma diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Nesse ponto aqui eu falo também, não é que ele não aceitava, porque nós vemos que ele aceitava. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês, 2 Coríntios 11:8, que ele diz: olha, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, como que você explica isso? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, sim, eu recebo porque digno é o salário, digno é o obreiro do seu salário. Mas se Deus me enviar para um local onde ainda não tenha uma igreja constituída que consiga me assalariar, eu vou, porque eu tenho uma profissão, eu vou trabalhando. Então, olha, para vocês, né, eu não fui pesado. E teve igrejas que poderiam me dar salário, mas eu abri mão para trabalhar com vocês e não ser pesado para vocês, porque eu tinha uma profissão. Chega a ser triste, né? Mas isso mostra a limitação das igrejas, né? Mas é triste porque o apóstolo Paulo está escrevendo isso, porque ele teria sido criticado, principalmente porque na primeira carta ele usou palavras pesadas. Ele diz que ele até entristeceu os irmãos, tá ok? Mas os irmãos então teriam criticado ele também, até por uma questão financeira, o que é muito feio, né?
o que é muito feio. E ele mostra provas que, na verdade, essa acusação era mentirosa. Tá bom? O comentário prossegue. Outros sim, Priscila e Áquila, constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Bom, eu coloquei aqui em verde uma sugestão que eu falo, já que a proposta da missão é fazer com que todos os cristãos se coloquem na posição de missionário, não? Eu digo o seguinte, algo que é falado na igreja, vamos só enfatizar, quando Deus diz, trazei todos os dízimos, o que nós interpretamos com essa expressão, todos os dízimos, não é só o dízimo do dinheiro não, tá bom? É o dízimo do tempo também, ou seja, o cristão, ele deve procurar dedicar um tempo da sua vida, cerca de 10%, ok? Para a obra de Deus. E então eu coloco ali, olha, o cristão deve reservar 10% do seu tempo para o Evangelho, para a obra de Deus, para o Evangelho. Inclusive durante o período de férias. Porque eu falo, por exemplo, se a pessoa, às vezes a pessoa, vamos dizer, tirou 30 dias de férias, vamos na regra, tirou 30 dias de férias, ela pode pegar 3 dias desses 30 dias e eu vou falar o seguinte, eu vou entregar o dízimo a Deus. Eu vou procurar a minha igreja e vou perguntar se tem algum trabalho a ser feito, alguma congregação que esteja precisando. Eu vou passar 3 dias evangelizando nessa cidade. Pego um ônibus, vou de manhã, começo a fazer lá à tarde com... certamente você conhece algum pastor que tem alguma igreja fora, então vai dedicar 10% das suas férias à obra missionária, ou seja, é a forma de você mostrar para as pessoas, né, como organizar o tempo delas, porque se ela for só pensar em dedicar 10%, mas como fazer isso? Olha, começa a separar mesmo, tem que separar 2 horas e 40 minutos por dia, tá bom? Para você poder dedicar à obra de Deus, ao Evangelho, ou ao seu estudo, à sua leitura, ou à pregação, ok? Procurar esse número, procurar fazer esse número, inclusive nas férias, né? Então é uma maneira de colocar aí uma organização para essa proposta de transformar todos em missionários. O número 3 diz a ética financeira na atividade missionária de Paulo, né? Então o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento, né? 1 Coríntios 9:12, ele defende isso, tá ok? Vamos fazer a leitura desse versículo. Ele diz o seguinte: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para nos pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo, né? Então ele diz que ele poderia, mas ele não fez isso para não pôr impedimento, porque olha, ele não fez e já tem herege acusando ele. Imagine se ele fizesse, se ele fizesse o certo, o normal, que é receber uma ajuda da igreja. Bom, ele não fez isso e ele já foi acusado pelos irmãos. Infelizmente, é uma coisa feia, mas aconteceu, né? Pois bem, mais abaixo, ainda na página 8, eu coloquei para vocês aí alguns versículos, 3 versículos para vocês destacarem, desses de Filipenses 4,
versículo 10 a 12. É bom vocês fazerem essa leitura com eles. Veja o que ele diz. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, ele estava preparado para tudo. Se ele tivesse que passar uma dificuldade por estar fazendo tendas, ele ia passar por essa dificuldade, sabendo também que Deus controla todas as dificuldades. Ok? Bom, na página 9 eu coloquei aí um auxílio da revista, né, sobre o ofício de fazer tenda. Ele conta sobre a tradição de Israel dos meninos estudarem, né? Um texto tirado da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Na página 10 tem o capítulo 2, missionários fazedores de tendas. Eu destaquei esse ponto porque ele vai exatamente usar essa expressão, ok? Para como criar uma modalidade de missionários. Missionários que trabalham, né, mas estão fazendo a obra missionária. Então, número 1, fazedores de tendas. Sempre lembrando, em azul é um texto da revista que eu coloco como sugestão de vocês darem um destaque. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, através da sua profissão, você poder ajudar a obra missionária e, às vezes, através de você já procurar uma profissão que ela te ajude na obra missionária. Eu vou citar exemplos mais abaixo e aí vou estar destacando com vocês, ok? Pois bem, vamos agora para a página 11, onde eu coloquei aí também em azul um texto que diz, o número 2 da revista, que diz: a força missionária no mundo. Ele comenta: missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Ou seja, sempre destacando que a pregação do Evangelho, né, os anjos desejam bem atentar, mas Deus confiou a nós, a igreja. Né, e ele também diz que a igreja, a sua pregação não será retida nem pelas portas do inferno. Na página 12, eu coloquei aí a conclusão desse ponto também em azul para vocês, que diz: assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Bom, eu destaquei aqui, coloquei como destaque para vocês, comentar o que significa povos não alcançados, tá bom? Bom, um site assim, de destaque em missões é o site Emos Global, né? Eu gosto desse site. Então, eu peguei um texto lá para explicar o que seria povos não alcançados e que ele coloca aqui ou menos alcançados, tá bom? Então, esse site comenta: povos não alcançados é o termo utilizado para se referir aos povos que são menos alcançados pelo Evangelho de Cristo ao redor do mundo. Este termo surge da discussão sobre como organizar o esforço missionário da igreja para cumprir a grande comissão. Segundo o Dr. Ralph Winter, pioneiro nessa discussão, povos não alcançados são grupos de pessoas entre os quais
não há, preste atenção nisso aqui, nenhuma comunidade de cristãos nativos evangélicos com número e recursos adequados para evangelizar seu próprio povo sem dependência externa. Tá bom? Então ele diz que o evangelho até existe lá, mas eles não têm condições de pregar. Eles dependem de missionários externos. Tá ok? E prossegue. Esse conceito foi revolucionário porque mudou o foco do esforço missionário. Ao invés de alcançar países geopoliticamente estabelecidos, como Brasil, China, Índia e etc., agora a atenção deveria ser voltada para os povos ou etnias. Bom, porque isso aqui é interessante? É a situação do Brasil. Tá bom? É a situação do Brasil. Por quê? O Brasil ele tem etnias vivendo aqui no Brasil que, acredite, nunca foi alcançada pelo Evangelho. Nós temos no Brasil etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Observe um exemplo. Vocês sabem que um dos maiores estados do Brasil é o estado do Pará. Eu acho que ele é menor só que o Amazonas, mas é um estado muito grande, irmãos. Irmãos, eu viajava pelo INCA, então eu viajava o Brasil todo dando aula sobre câncer de colo do útero e mama no computador. E eu, por exemplo, eu notava, quando saía normalmente ali da capital, tá bom, de Brasília, e viajava para Belém, eram cerca de 3 horas de viagem. Irmãos, você entrava no estado do Pará e tinha hora que você andava 2 horas às vezes e você via só floresta, 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 floresta. Via pequenos espaços lá embaixo. Então é um espaço muito grande, tá bom? Muito grande. Agora, olha o que eu conto aí embaixo, o que aconteceu comigo numa dessas viagens, além de você ver muitas florestas, tá ok? Eu conto uma história interessante aí, eu escrevo. Em 2005, eu estava em um hotel no estado do Pará e vendo o noticiário local. Eles comentavam sobre o número de grupos indígenas, coloquei o termo que eles usam, né? De grupos indígenas do Pará, que vivem lá no estado do Pará, que nunca tiveram contato com a, entre aspas, civilização. Os grupos eram conhecidos através de confrontos que ocorriam conforme as cidades cresciam. Foi uma reportagem interessante, irmãos. Uma reportagem local, e eles, porque ocorreu um conflito naquela semana, né, em que as cidades iam crescendo e aí pessoas com fazendas iam invadindo e tinham sempre uns ataques. Uns grupos indígenas, como eles chamam, atacavam aqueles fazendeiros e desapareciam na floresta. E aquela reportagem foi contando que esses confrontos vinham acontecendo há décadas. Sempre como foi crescendo, tinham grupos no Pará, tem grupos no estado do Pará até hoje, que eles vivem isolados, que nunca tiveram contato com essa civilização brasileira, essa civilização que está aqui há 500 anos. Ou seja, eles vivem isolados e às vezes quando eles se sentem ameaçados, eles atacam e desaparecem de novo na floresta, aí ninguém os vê mais por 10 anos, às vezes 15 anos, até ocorrer mais crescimento. E pasmem, eu nem coloquei aqui, mas anotem, eles disseram que conflitos marcados pelo estado do Pará em lugares diversos indicavam a existência de cerca de 24 grupos desses no estado do Pará. O estado do Pará, irmãos, se você for olhar no mapa, pega mais ou menos o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo juntos. Imagine essa região toda pouco povoada, porque é uma Amazônia pouco povoada. Tá bom? Então, ele diz que esse termo que eles utilizam, então, para povos não alcançados, não, seriam povos onde existe até o Evangelho, mas eles não têm condições de evangelizar. Mas eu também digo o seguinte, existe também muitos povos que nunca foram alcançados. Esse é um exemplo que nós temos aqui no Brasil. E foi na primeira ou na segunda lição desse trimestre, eu comentei com vocês o problema até de alguns povos que eles sacrificam crianças, eles matam seus filhos
por uma deficiência física, e isso acontece ainda no Brasil, em povos conhecidos. Agora imagine nesses povos do Pará. Bom, e um outro agravante, vocês sabem que quando cria uma reserva, normalmente não, por via de regra, os pastores são expulsos. É proibido de pregar o evangelho nessas reservas indígenas. A estratégia que algumas missões têm feito é trazer nativos que já eram cristãos, trazem eles para São Paulo, treinam eles, essa foi uma notícia que eu vi, treinam eles e enviam eles novamente para eles poderem continuar pregando o evangelho entre os indígenas. Olha que estratégia inteligente. Então eles disseram, olha, a lei do Brasil não pode proibir o nativo, o indígena, né, pregar para outro indígena. Então eu vou preparar indígena que já aceitou Jesus para enviar ele para pregar nesses locais. Né? Então, a verdade do evangelho não vai ser impedida. Né? Bom, prosseguindo agora na página 14, o número 3 diz o preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Nesse aspecto, a revista prossegue, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Olha, eu acrescento aí em verde, né, a história, um exemplo para vocês poderem contar para os seus alunos. Esse missionário anabatista chamado David Livingstone, né, ele é considerado um dos maiores missionários, e vejam o exemplo que eu destaquei, porque ele faz uso da profissão, na verdade ele estuda uma profissão para poder ser missionário. Olha que interessante. Um cristão anabatista chamado David Livingstone foi enviado por uma agência missionária fundada pelo anabatista galês Edward Williams em 1797. Livingstone estudou medicina enquanto era preparado para o campo missionário. Como médico, ele poderia atender os pobres enquanto os evangelizava. Se você ler toda a história dele, né, ele chegou a se propor a ir para a China primeiro, estudou medicina, né? O propósito era ir para a China, onde havia carência de missionários. 1797, 1800, quando ele vai para o campo missionário, assim, a perseguição aos anabatistas tinha diminuído muito. Então, o plano dele era ir para a China, ok? Mas ele não conseguiu ir para a China porque houve uma guerra na China contra a Inglaterra, a chamada Guerra do Ópio, né? E então os ingleses tiveram que sair da China, tá bom? Mas ele acabou então sendo desviado para a África e, irmãos, ele chegou a ganhar prêmio da coroa inglesa porque ele fez um trabalho maravilhoso na África de evangelização, tá certo? Então é um grande exemplo. E na África ele foi muito útil, porque como médico ele salvou muitas vidas, era respeitado e ele aproveitava e pregava o evangelho. Olha que estratégia inteligentíssima desse homem. Precisavam de missionários, né? Também precisam de médicos. Ele falou, eu vou estudar medicina, vou ser um médico missionário. Então é um exemplo interessante. E vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar longos textos falando. Inclusive, se vocês quiserem, eu mando um texto que eu tenho, que eu escrevi sobre ele. Depois eu mando para vocês. Eu não coloquei aqui porque ficaria muito longo, né? E na sinopse a revista diz, né, fazedores de tendas é uma expressão missiológica
que se refere aos profissionais que fazem missões. Eu me lembrei na história aí desse grande exemplo, David Livingstone, mas vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar muito testemunho bom dele. Inclusive ele quase morreu na África, foi uma história muito bonita. Pois bem, na página 15, nós temos aí o capítulo 3, vocação, profissão e missões. Número 1, Deus é quem chama. Então, aqui ele vai falar, você vai enfatizar, vou andar um pouquinho mais rápido nesse tópico, principalmente que essa chamada é para todos. Essa chamada vem de Deus, ok? E essa chamada, ela é para todos. E mais, essa chamada, Deus garante que ele vai capacitar as pessoas. Então, número 2, exercendo a vocação, na página 16, Deus promete, Jesus Cristo prometeu que nós não deveríamos temer, porque ele colocaria nos nossos lábios as nossas palavras. Então, pode ser uma pessoa tímida que fale devagar, mas fale. Não? Porque o importante não é o falar bem, o importante é a unção do Espírito Santo. Isso em primeiro lugar. E Deus quer que todos falem. Então, exercer é uma chamada que vem de Deus, que é para todos, e exercer então essa vocação. Na página 17, o número 3, ele diz: minha profissão, meu campo missionário. Então ele conclui: olha, somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Ou seja, essa parte aqui, que faz parte da missão, a profissão como campo missionário. E ele conclui dizendo o seguinte: olha, somos todos vocacionados. Não dá para dizer que tenha um cristão que ele não tenha alguma vocação. Alguma vocação ele tem, nem que seja interceder. Ele pode ficar, a pessoa pode ficar, talvez nunca abriu a boca dentro da igreja, tá bom? Mas ela pode ser uma intercessora. Vou citar um exemplo. Uma vez eu vi um pastor contando, como uma ilustração, e é uma ilustração que pode ser verdadeira, que na ilustração o pastor ele estava, chegou o dia do juízo sobre as obras dos crentes, e todos os cristãos de todos os tempos já receberam os seus galardões, e sobraram só 2 pessoas: o pastor da igreja, de uma igreja muito grande, e uma irmã, uma velhinha, que ela trabalhava na igreja, morava na igreja e só participava dos cultos, mas nem cantar ela sabia nada. E sobraram os 2. E tinham 2 coroas, uma coroa imensa, e uma outra coroa um pouco menor, muito bonita também, até das mais bonitas que tinha sido entregue, E aí o pastor olhou para a ovelha, a velhinha da igreja dele, e falou: poxa, a tua coroa é até bonita, mas olha como é a minha coroa, é maior, mais pedras, Então, Jesus falou para ele: essa coroa grande aí é para essa mulher, porque sem a intercessão dela, essa igreja não teria florescido tanto. Ela estava de dia e de noite, durante o culto e nas orações, e acordando na madrugada, em todo momento, essa mulher estava orando por essa igreja, mais do que qualquer uma pessoa fez. Então a intercessão dela gerou esse crescimento. Então, como aqui o galardão é exatamente sobre como você fez a obra de Deus, tá ok? Então, esse galardão é dela. Foi uma ilustração que o pastor contou, então eu achei interessante. Então, somos todos vocacionados, independente, ok? Do que a pessoa é. Um foi vocacionado a falar, outro foi vocacionado a orar, a interceder, ok? Mas todos somos vocacionados, todos temos algo a fazer pela obra de Deus, ok? Pois bem, eu vou passar agora para a conclusão, no final da página 19. A conclusão diz o seguinte:
Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Bom, eu expliquei lá para vocês, peguei uma nota da internet das agências de missões explicando o que significa povos não alcançados. Né? Por exemplo, aqui Coreia do Norte, existem cristãos lá, na China estão sendo mortos, mas praticamente são países, são povos não alcançados. Né? E prossegue, na página 20. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Então ele conclui, olha, todos nós somos vocacionados, todos nós devemos fazer a obra, ok? Agora, nós temos que avaliar e também nós nos avaliarmos, né? Se você planeja fazer a obra de Deus, ok? Além de você procurar uma agência missionária, procure pessoas experientes que te ajudem no teu preparo, que digam o que é necessário para você poder fazer, tá bom? A proposta da lição é: todos devem fazer a obra missionária e use a sua profissão para colaborar com isso, tá bom? Todos devem fazer a obra missionária, mas deve haver um preparo, uma orientação. E ele prossegue, daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Então, essa é a conclusão.